Bem-vindos de volta. Vamos começar a segunda parte com os gráficos da semana com o Marco Silva, onde em destaque estarão a Tesla, o Walmart, o setor dos semicondutores e também o eurodólar, o petróleo e o Warren Buffett. Marco. Sim, a semana passada foi extremamente interessante, mais uma semana interessante. Longe vão os dias da monotonia de há uns verões passados, em que basicamente nada se passava. Mas neste momento o mercado está bastante interessante e podemos ver aqui, na semana passada, a Tesla com uma valorização muitíssimo robusta, 7%, enquanto o Walmart teve mais 5% de ganho, o que significa que existe aqui uma pressão dos compradores no retalho, o que é muito interessante. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui a Alibaba com menos 2%, enquanto no Brasil as empresas brasileiras, nomeadamente a Vale e a Petrobras, tiveram comportamentos bastante interessantes. Portanto, aqui as empresas ligadas às matérias-primas, mais uma vez, a brilharem. Em relação ao resto do mercado e dos setores, podemos ver aqui o setor dos semicondutores, mais uma vez, com vermelho algo carregado, e aqui também o petróleo norte-americano, portanto, derivado também às decisões que foram tomadas por Joe Biden. De resto, o mercado esteve bastante similar. Destaque também aqui para o setor da saúde, com mais 4%. De resto, foi uma semana que, apesar de não ter tido grandes variações finais, mas foi bastante mexida ao longo da semana. Em relação aos gráficos, poderemos ver aqui o eurodólar, que está num canal ascendente, em que tem aqui esta linha inferior como uma zona evidente de suporte. Vamos ver se ele aguenta ou não. Depois temos o Brent que tem duas linhas de suporte. Esta primeira, a verde, aqui que está a tocar nela, portanto vamos ver como é que se está a reagir esta semana, como é que vai reagir esta semana. A aguentar, poderemos ter aqui um teste dos $120 por barril de novo, ou perto disso. Se não aguentar, poderemos então ter aqui o suporte imediato nos $93 por barril no Brent. Em relação ao S&P 500, nós temos andado a monitorizar aqui o andamento, nomeadamente para ver o que é que acontece quando tocar aqui nesta linha de resistência a laranja. O que poderá acontecer esta semana ou para a próxima, aqui com um movimento ascendente que pode tocar e fugir para baixo. Se isso acontecer, será claramente um indicador bearish, portanto, negativo. Tendo depois aqui o suporte na linha azul. Por fim, a empresa do Warren Buffett, Berkshire Hathaway, que tem tido um comportamento muitíssimo melhor que o restante do mercado e neste momento está com a possibilidade de ter um head and shoulders, ou seja, que é um padrão técnico de inversão, portanto, bearish, portanto, para baixo. E se isso se validar, portanto, se tocar agora na linha verde e depois recuar, então poderemos ter aqui um topo de curto, médio prazo para as ações da empresa cofundada por Warren Buffett, o que poderá significar também uma contração do mercado. Portanto, vamos ver o que é que irá acontecer esta semana. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Vamos começar, Luís, por analisar esta questão do petróleo. O Joe Biden anunciou, os Estados Unidos anunciaram na semana passada a libertação de 1 milhão de barris para tentar conter aqui os preços nos mercados. O que é que te parece esta medida? Faz sentido? Consideras que vai contribuir? Era esperado. Eu julgo que tu, desde que nós começámos com uma série de tensões dentro das matérias-primas, e o petróleo é sempre aquela que normalmente todos olham à cabeça, e sobretudo depois também da situação verificada a leste europeu, é esperado que nos próximos meses o Ocidente, digamos assim, com os países envolvidos comecem à procura de alternativas àquilo que é a dependência que havia no gás, não é no petróleo, mas isto depois mexe tudo, acaba por mexer tudo com os mesmos variáveis de preços. Numa combinação em que temos uma subida da atividade a nível mundial, porque
porque ela existe. Isto é um contrassenso, às vezes parece um contrassenso estarmos a falar aqui há 2 ou 3 minutos da possibilidade de termos um abrandamento económico, mas a realidade é que é por um fator, são fatores que não são tradicionalmente imputáveis àquilo que é o ciclo económico, portanto isso existe. Depois temos uma situação que ainda não está totalmente resolvida de bottleneck, portanto, digamos, de disrupção da integração do sistema integrado de produção. E depois, no final do dia, ainda temos uma crise geopolítica com consequências que podem não terminar no dia em que acabar o conflito militar. Portanto, o que nós falamos sempre nisto, quem gera este tipo de contratos, quem olha, os grandes consumidores de petróleo e energia mundiais não olham um contrato, está um conflito na Ucrânia, é o que é que vai acontecer a seguir. E a seguir o que nós podemos ter é um mundo mais protegido, com muito mais proteccionismo, peço desculpa, e muito mais bloqueado, portanto, com vários estados. E, portanto, e tudo isso provoca a necessidade de encontrar novas soluções, novos fornecedores. Há uma série de situações que nós ouvimos falar nos comentadores, isto é tudo especulativo, mas sei lá, até Venezuela, o Irão, portanto, são alternativas. Eu creio que os próximos trimestres nós vamos ver o Ocidente e o mundo desenvolvido à procura numa forma impetuosa de grandes alternativas ou de diversificação das alternativas existentes de produção de energia mundial e, portanto, essa medida parece-me completamente natural e, creio eu, esperada, pelo menos pelos analistas mais até porque a questão da energia representa cerca de 44% do aumento da inflação nos Estados Unidos. E, mais uma vez, Joe Biden, não é Joe Biden, mas existem eleições intercalares um pouco mais para a frente este ano e será importante conter aqui o desânimo dos contribuintes, dos cidadãos. Mas isto é meramente uma situação provisória, porque depois as reservas que estão a ser agora libertadas depois vão ter que ser preenchidas de novo, não é? Portanto, não está aqui a haver uma nova produção. Portanto, poderá aqui ser um impacto de muito curto prazo, ou achas que nem vai haver esse impacto na descida dos preços? Pode estabilizar um pouco, assim, a maior parte daquilo que... Porque as últimas libertações de petróleo não tiveram qualquer impacto no mercado, por parte dos Estados Unidos. Eu creio que a maior parte dos produtores o grande efeito que pode ter é trazer algum equilíbrio em termos daquilo que é as expectativas do mercado e dar um sinal de que existe, que algumas medidas, as medidas que já estão a ser tomadas. Agora, como referiste bem, é uma que não pode ser lida isoladamente. Há esta e vai ter que ser feitas, vão ter que ser organizadas mais medidas para tentar conter a escalada do preço dos bens alimentares e energia, que é aquilo que estamos a falar e que afeta fortemente o rendimento disponível das famílias e quando elas estão a consumir mais em bens essenciais, não estão a consumir noutros bens e isso significa que a economia, neste caso a americana, que depende muito disso, por exemplo, nos bens discricionários, não vão ter tanto ímpeto e, portanto, vamos ter provavelmente um abrandamento nas intenções também de produção de parte das empresas para os próximos trimestres, um bocado assente nisto. Portanto, aqui isto é tudo, no final do dia, uma forma de tentar encontrar muitas variáveis para reduzir o impacto que temos visto no petróleo, neste caso em concreto, mas eu acho que mexe essencialmente com toda a cadeia de distribuição na maior economia mundial. Perante a falta de respostas aqui da OPEP e dos seus parceiros, consideras que o Ocidente pode vir aqui a negociar, como estavas a referir, aqui com estes países considerados mais hostis, Irão e Venezuela? Eu acho que neste momento estão todos a mapear a incerteza. Neste momento o que temos é uma grande incerteza relativa. Há variáveis que são mais facilmente controláveis, tipo o ciclo tradicional da economia. Outra coisa que é mais fácil de mapear, a segunda coisa mais fácil de mapear tem a ver com aquilo que é a saída do Covid. Já ninguém fala no Covid, estamos a tentar voltar ao normal e é preciso repor os canais de distribuição. E depois há uma nova incerteza que tem a ver não é com o conflito, mas com o que é que vai sair deste conflito em termos de equilíbrios geopolíticos mundiais e onde as reservas de energia são muito importantes. Portanto, a partir do momento em que isto está tudo em cima da mesa, todas as soluções vão estar em cima da mesa. Portanto, eu julgo que não há muita informação conhecida por isso. O que existem são especulações. Eu falei de algumas, mas calculo que mesmo a OPEP acabará por conceder em algumas das pretensões, porque isto no final do dia estamos a falar
de contratos que são negociados para vários anos, não é? No caso dos produtores, portanto, quando se toma uma decisão de fazer estes contratos ou de renovar estes contratos, estamos a falar de 2 a 3 anos que podemos ter os níveis de inflação e níveis de preços muito superiores àquilo que conhecemos atualmente. Portanto, no final do dia, o que vai importar é proteger o rendimento das famílias, sobretudo nos Estados Unidos, onde já há ciclos de subida de taxas muito definidos. A Europa continua a achar que pode ser um caso diferente, pelo menos a nível fiscal poderá haver aqui ainda uma tentativa de proteger os países europeus, mas as famílias vão ter menos dinheiro para gastar e quando têm menos dinheiro para gastar vão gastar mais em bens essenciais, vão gastar menos nos outros todos e isso significa que a economia pode ter uma queda mais abrupta do que aquilo que é o esperado. E somado ainda, André, a Vitol Group, que é o maior trader de crudo a nível mundial, disse recentemente que o mercado ainda não espelha o prémio que deve ser dado à possível disrupção da produção russa, neste caso. Portanto, poderemos estar aqui... Não porque os contratos foram negociados. Sim. Não é? Nós estamos a trabalhar com negócios que foram negociados aliás, falava no outro dia, via no outro dia um webinar, onde estavam mesmo especialistas a dizer, por exemplo, em Angola, o petróleo já está vendido a quase 60% da produção já está colocada, já está vendida antes de sequer ter sido extraída. Portanto, à medida que isto vai sendo reposto, vamos vendo os preços ter o seu real valor. Muito bem. Obrigado, Luís. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.